Bom dia, meus amigos e minhas amigas do nosso canal. Antes de qualquer coisa hoje, eu gostaria de lhe pedir que assim que estiver assistindo esse vídeo, que coloque lá no inscrever o toquezinho do seu dedo para você virar membro do nosso canal e com isso nos fortalecer. Além disso, se puder colocar também um toquezinho com o dedo no sininho, você sempre receberá o nosso vídeo em primeira mão e vai caber a você querer ou não ouvi-lo e vê-lo. De forma que hoje eu vou comentar, por sugestão de um assíduo frequentador do nosso canal. E quero dizer que tenho várias sugestões também aqui de pessoas que assistem os nossos áudios e os nossos vídeos e mandam sugestão para que nós façamos os comentários. Esse comentário de hoje é um comentário de política, mas nós comentamos outras coisas também da economia, da educação, da cultura, enfim. Nós temos, graças a Deus, uma condição de comentar muita coisa da vida do brasileiro. Vitória da Conquista é uma cidade cosmopolita, como os senhores sabem, formada por pessoas de quase todos os lugares do Brasil e do mundo. Já disse em outro áudio que Vitória da Conquista, no seu início, ela tinha 25 mil quilômetros quadrados e que começava ali por volta de Floresta Azul, chegando até Manuel Vitorino e se estendendo pelo outro lado aqui, a Poções, Ibicuí, Nova Canaã. Com a modernização do país, em 1886, o município de Poções, que ali também teria Caetanos, Mirante, Boa Nova, Iguaí, Nova Canaã e Bicuí, que pertenciam à Vitória da Conquista, passaram a pertencer ao município de Poções. Mais adiante, Vitória da Conquista teve que se desfazer de perder uns braços como Itapetinga, ou seja, na verdade, Itambé, e Encruzilhada, notadamente em 1927. Com isso, Potiraguá, Maiquinique, Macarani e Itapetinga, que formavam Itambé, também foram desmembrados, assim como também Ribeirão do Largo, Nova Brasília, que pertenciam à Encruzilhada. Mas mesmo assim, adiante, lá pelos anos 60, Vitória da Conquista teve que desmembrar-se, que separar os braços de Belo Campo, de Anagé, de Barra do Choça, de Catiba e de Cândido Sales. Então, essa Vitória da Conquista gigantesca de 25 mil quilômetros quadrados, hoje tem 3.253 quilômetros quadrados e tem por distritos apenas 12 distritos na nossa Vitória da Conquista. Então, quando eu estou falando isso, é porque essa cidade foi formada por todos os entes desses locais que eu estou falando, além de receber influência de várias pessoas do mundo, como árabes, italianos, portugueses, espanhóis, que moraram em Vitória da Conquista e aqui também constituíram as suas famílias. Com isso, nessa mistura de pessoas, foi possível você criar uma cidade que, sendo cosmopolita, aprendeu culturalmente todas as coisas dessas regiões todas que eu acabei de dizer. E assim, ela vem tocando o seu progresso dentro de uma estrutura que a impede de trazer para si brigas que não funcionam. E, notadamente hoje, o presidente da Câmara, Luiz Carlos Dudé, falou em entrevistas a alguns órgãos de imprensa de Conquista de que há a necessidade para ser mais correto, de que Vitória da Conquista tenha os seus representantes governamentais, tanto na situação como na oposição. Alguns bairristas desinformados acham que não, que você tem que aniquilar o seu adversário. Isso não é produtivo para a Vitória da Conquista. E eu explico por quê, porque essa cidade nunca foi assim. Vitória da Conquista no passado, ela tinha
dois lados políticos, que poderia ter até três e chegou até ter três. E todos esses lados políticos, eles fizeram os seus representantes, tanto a nível de Câmara Federal, como a nível de Assembleia Legislativa. Para só citar um exemplo, Vitória da Conquista chegou a ter como deputado federal Edivaldo Flores, pelo lado que se chamava direita, Régis Pacheco, pelo lado que poderia se intitular como esquerda. Mais adiante, você teve Orlando Spínola pela direita, Juarez Ortélio, mas tinha também o Padre Palmeira e Judásio Cário pela direita. Vai se passando o tempo e Vitória da Conquista continua repetindo os mandatos de Edivaldo Flores, de Orlando Spínola, de Régis Pacheco, e daí começam a chegarem lideranças mais modernas, como foi o caso de Leônidas Cardoso, Margarida Oliveira, Antônio José Sá Nascimento, Sebastião Castro, Coriolano Salles, Elkson Soares, Raul Ferraz, e assim sucessivamente. Não posso esquecer o meu amigo pessoal Gessulino Moraes, todos deputados por Vitória da Conquista, uns alinhados à esquerda, outros alinhados à direita. E depois ainda teve um outro de uma outra linha política, que era uma direita mais radical, representado pelo PV, que era o doutor Guilherme Menezes, que foi eleito pelo PV. Eu também não posso esquecer que você há de observar que doutor Clóvis Flores e Ivonilton Gonçalves também fazem parte dessa história que eu estou falando. E vem também aquele que sai lá da Península Itapajipana, Clóvis Assis, para compor todo esse arcabouço político que eu acabei de dizer aqui. Então, para que os senhores tenham ideia, Vitória da Conquista elegeu esses homens e não há um que seja inimigo do outro e que lutavam para destruir um ao outro. Essa é a Vitória da Conquista, que, no meu ver, é o que entende e defende o presidente da Câmara, Luiz Carlos Dudé. Aqui, você chega e vê hoje no blog do Anderson uma foto onde está lá colocado a prefeita de Conquista, Sheila Lemos, o deputado Valdenor Pereira e o presidente da Câmara, Luiz Carlos Dudé. As relações institucionais e de amizade não devem ser destruídas por vontade, por luta excessivamente, aquela luta política de destruição do lado que se opõe a você no campo da ideia. Ideia é um direito que você tem de ter. Ideia é um direito que o outro tem de ter também. E essa combinação de ideias pode dar o entendimento, pode dar o distanciamento, o que não pode é um aniquilar o outro. Ora, se assim fosse pensado, como o prefeito Guilherme Menezes deixaria, por exemplo, para o seu sucessor, e existia uma possibilidade real do seu sucessor ser adversário, como acabou acontecendo? Como você deixaria 110 milhões de reais em obras e ainda 11 milhões de dinheiro vivo para que o prefeito pudesse fazer o que quisesse? Como o prefeito que saía deixava as coisas acontecendo de forma natural em Vitória da Conquista, com quase todas as obras em encaminhamento, que possibilitou que o prefeito que o sucedeu fizesse um governo relativamente bom. Talvez aqueles que estão hoje contra a fala do presidente da Câmara, Luiz Carlos Dudé, e que pregam a desunião entre os políticos de Vitória da Conquista de esquerda ou de direita, talvez não saibam qual foi o valor que foi deixado pelo prefeito que faleceu para a sua sucessora, para ver se existem lá algumas obras com contrato feito e pago no mesmo valor que foram deixadas pelo prefeito Guilherme Menezes. E também se o cofre da prefeitura também tinha a mesma quantidade na conta 00 que foi deixada. Então, de forma que quando você entra na política, você tem que esquecer as mesquinharias e ter uma ideia de estadista, ainda que você não o seja. Você tem que procurar fazer isso. E eu já citei um exemplo. Otávio Mangabeira era politicamente adversário de
Gaspar Dutra, mas existe na Bahia uma fotografia onde os dois estavam tomando água de coco na praia de Itapuã. Ora, é simples entender. Por que inimizade? Por que tem que destruir o outro? Então, essa ideia bolsonarista que tomou conta de parte de pessoas que disputam política em conquista, talvez pela inexperiência, não deve ser tocada para frente. Bolsonaro não é escola política para ninguém. Bolsonaro é o antipolítica. Bolsonaro não quer a disputa política real dentro da democracia. Bolsonaro não quer o voto. Bolsonaro gostaria de ter o golpe. Portanto, ninguém deve se influenciar por algo tão mesquinho, por algo tão tacanho como uma ideia feita por um cidadão que não sabe sequer que na soma entre mais e menos você não pode ter um resultado somado, além do real. Os senhores sabem do que eu estou dizendo. O presidente Jair Bolsonaro disse que o Produto Interno Bruto do Brasil de 2019 caiu 4%, mas que em 2020 subiu 5%. Portanto, o Produto Interno do Brasil hoje estaria em 9%. Ele não consegue fazer essa matemática, né? Então, para que os senhores tenham também a ideia que na política não pode seguir quem sequer sabe respeitar os números. Portanto, entendo que essa atitude de Sheila, de Valdenor e de Luiz Carlos Dudé é a atitude da política perfeita. Você não pode se eximir de estar junto numa sessão pública discriminando A ou B. Afinal de contas, quem disse a você que Pedral era inimigo de Hugo de Castro Lima e disputaram a eleição? Quem falou que Jadiel era inimigo de Nilton se os dois disputaram a eleição e no dia da eleição estavam juntos tomando um cafezinho? Quando se inaugurou a Rio Bahia em Vitória da Conquista, era possível você encontrar lado a lado o prefeito da cidade, Gerson Salles, e o prefeito eleito, Pedral Sampaio. Era possível você ver no mesmo local o governador da Bahia, Lomanto Júnior, de direita, e o governador de Pernambuco, de esquerda, Miguel Arraes. É assim que se faz política, é assim que se evolui. Vamos para frente, eu acho que Vitória da Conquista está no caminho certo, demonstrando a maturidade política. Porque se você compra a briga com o governador do estado, compra a briga com o presidente da República, ainda que seja Bolsonaro, você só prejudica a cidade. Se você tenta diminuir um deputado que é contra você politicamente, você continua trabalhando contra a sua cidade. Bom dia.